Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre distância de um ponto a uma reta. Se liga aí então. Então, como que a gente vai deduzir uma fórmula definitiva que calcule a distância de um ponto a uma reta? Então a gente só vai dar a ideia de como que se chega nessa fórmula. A gente não vai fazer toda a demonstração formal aqui porque ela é longa. E o interesse é a gente saber aplicar essa fórmula depois, né? Então vamos lá. Eu tenho um ponto e eu quero saber a distância desse ponto a essa reta R que eu tracei aqui. Quando eu falo distância de ponto a reta, estou falando a menor distância possível. A menor distância possível é formada na perpendicular aqui, ó. Então é essa distância que eu quero descobrir. Estou traçando aqui. Na perpendicular vou chamar de distância D. Então veja só, qual que é a ideia para a gente definir essa fórmula? É o seguinte, se eu sei que essa distância ela é perpendicular, existe então uma reta que é suporte desse segmento de reta aqui. Então existe uma reta passando por aqui. E ao mesmo tempo passa por esse ponto. Então eu consigo escrever a equação dessa reta. E aí, essa reta é perpendicular a ela, então também consigo escrever o M dela. Essa reta também, ela tem um ponto em comum, que é esse ponto aqui, ó, com a reta R. Então, dessa forma, eu consigo escrever a equação da reta e achar esse ponto comum. Pronto, se eu tenho esse ponto e tenho esse ponto, eu calculo a distância entre os dois pontos. Só que, ao invés da gente ter que fazer todo esse procedimento toda vez, esse formato que eu falei para vocês é como chega na fórmula definitiva. Então vamos ver como que funciona essa fórmula. Então considere então a equação da reta a seguinte: é ax mais by mais c igual a zero. Esse aqui é a forma geral, né? Então nós vamos utilizar ela nessa forma geral. Então vou pegar a equação da reta e vou colocar o ponto P nela. Então, a primeira parte da equação vai ficar assim, ó. AXO mais BYO mais C. E aí, eu não vou pôr igual a zero, porque eu já tenho eu vou montar uma fórmula. Então, aqui está a equação da reta aplicada ao ponto. Isso daqui vai ser dividido por a raiz quadrada de quem? Do A e do B ao quadrado. Então, aparece aqui embaixo, né, uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Para chegar nessa fórmula aqui, como que a gente faz? É o passo a passo que eu falei para vocês. Da reta perpendicular, passa pelo ponto e tem o ponto em comum. E aí você chega nessa fórmula, tá? Então, essa daqui é a distância entre o ponto P e a reta R. É nesse formatinho aqui, então, é essa fórmula que você vai ter que guardar, tá? É essa fórmula que nós vamos aplicar, essa regra, tá? Para memorizar ela, qual que é a dica? AXO mais BY mais C. Então, vai ser assim, achou BOC. Achou BOC. Raiz de A quadrado mais B quadrado. Achou BOC sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, é o jeito mais fácil de decorar essa formulinha. Vamos aplicar ela nos exercícios para ver então como que ela fica. Exercício número 1. O ponto A34 pertence a uma circunferência lambda, cujo centro tem a abscissa 7 e a ordenada inteira. Uma reta passa pelo ponto O00 e passa pelo ponto A. E a distância de R até o centro de lambda é igual a 2. O raio da circunferência lambda é. Então vamos lá, as informações são essas. Eu tenho o A43, que eu já marquei aqui no nosso plano cartesiano, e ele pertence a uma circunferência. Então existe uma circunferência ou para cá, né, ou aqui, uma circunferência que passa pelo ponto A. Essa circunferência vai ter centro 7 alguma coisa. Então, essa alguma coisa aqui ele não deu para a gente, eu vou já representar com K. Tá? Você pode usar qualquer letra aqui, vou representar por K. Ok?
Então é 7. Então o centro tem que estar em cima da linha do 7 aqui. Vou marcar essa linha aqui. Tá? Então eu sei que o centro dela vai estar aqui. Então, se o centro estiver aqui, a circunferência vai estar passando aqui. Se o centro estiver para cá, a circunferência vai estar passando para cá. E assim por diante. Por R, a R passa pelo ponto O e pelo ponto A. Então existe uma reta que está passando no ponto O, que é a origem, e no ponto A ao mesmo tempo. Então vamos traçar ela aqui, ó. Tá aqui, essa é a nossa reta R, passa nos dois pontos, no A e no O, ok? Ele disse que a distância de R até o centro é 2. O exercício perguntou o raio da circunferência. Eu sei que o centro da circunferência tem essa coordenada. E eu sei que a distância dessa reta aqui para a circunferência é 2. Bom, a distância da reta a um ponto, a gente acabou de ver a formulinha. A gente precisa da equação da reta. Se eu tiver a equação da reta, eu consigo aplicar esse ponto e eu consigo achar o valor do Q, porque eu tenho o valor da distância. Então, primeiro, temos que achar a equação da reta R. Vamos lá, então. Primeiro, começando com o M do R. O M do R é igual a Y menos YO sobre x menos xo. Bom, ela passa no ponto 3, 4, né? Então vai ficar, passa no ponto 3, 4 e no ponto 0, 0. Então eu sei que é 0 menos 4 sobre 0 menos 3. Isso é igual a menos 4 sobre menos 3, é a mesma coisa que 4 terços. Então tá aqui, a gente já tem o M do R. Se eu já tenho o M do R, eu vou no ioiô michiochô para montar a equação da reta. Y menos YO é igual a MX menos XO. Usa um ponto e usa o M. O ponto que eu vou usar, claro, é mais fácil usar o 0, 0. Não precisa pegar o 3, 4 aqui. Vou usar o 0, 0. E o M, esse é que eu achei. Então vai ficar assim. Y menos 0 é igual a M, 4 terços, que multiplica x menos 0. Dando uma organizada aqui, y é igual a 4 terços de x. Pronto, já tenho a equação reduzida, né? Só que lembra, na fórmula que a gente usa aqui, a gente usa a equação geral. Então, vamos escrever a equação geral. Esse 3 que está dividindo, passa multiplicando. 3y igual a 4x. E aí, o que eu vou fazer para deixar na equação geral? Passa tudo para um lado só. 3, vou colocar na ordem certa já aqui, ó. 4x menos 3y igual a 0. Pronto, essa é a equação, então. Passei o 3y para lá trocando o sinal. Resolvi deixar o y negativo, tá? Essa daqui é a nossa equação da reta R. Tá bom? Equação de R, então. Beleza. O que eu quero com isso? Bom, sei a equação da reta, sei a distância do ponto à reta, então eu vou usar esse ponto na equação. Vamos lá, então, usar a formulinha do Achou Beyoncé. A distância da reta até o centro é igual a x c, tá? É a coordenada do ponto que eu vou usar. O ponto que eu quero descobrir é esse aqui. Mais b, yc, mais c, dividido por raiz quadrada do a ao quadrado, mais b ao quadrado. Então, é essa fórmula que nós vamos aplicar. Vamos ver quem é quem agora. A equação está aqui, e o meu ponto é o ponto 7K, tá? Então, 7K. Esse ponto aqui. Então, vamos lá. A distância da reta ao centro vai ser... O A é 4, é quem acompanha o X. O C é o... lembrando que isso aqui tem que ser em módulo, tá? Porque é uma distância, não pode ser negativo. Não preciso colocar o módulo aqui, porque aqui é sempre positivo, tá bom? A vezes x de C... Quem que é o x de C? É o 7, mais o B,
que é o 3, então menos 3, vezes o y do c, que eu quero descobrir, que é o k, mais o c. O c é a variável independente da reta, ó. Não tem ninguém, é zero. Isso aqui em módulo, fecha o módulo. Sobre raiz quadrada de quem? Do a ao quadrado. Quem é o a? É o coeficiente que acompanha o x, é o 4, 4 ao quadrado. Mais b, quem é o b? É o coeficiente que acompanha o y, menos 3 ao quadrado. Isso daqui vai dar, então, 4 vezes 7, 28. Menos 3 vezes k, menos 3k. Aqui é um módulo, hein? Não vai achar que é um. Mais 0 não precisa pôr, vou deixar assim. Aqui, 16 mais 9, então vai dar raiz de 25. Isso daqui, tudo isso daqui é a distância da reta ao centro. E isso tem que dar, segundo o enunciado, 2. Então, isso daqui é igual a 2. Então, aqui já dá 5, né? Vou passar o 5 para lá multiplicando. Nós vamos ter a seguinte situação agora. Módulo de 28 menos 3k é igual a 10. O que eu faço com o módulo? Eu tenho que trabalhar com o valor positivo ou negativo. Então, vamos abrir em duas possibilidades. Olha lá. 28 menos 3k igual a 10 ou 28 menos 3k igual a menos 10. Tá? Tem que trabalhar com as duas possibilidades. Aqui, achando o valor de k, passa aqui menos 3k igual a menos 28 dá menos 18, k igual a 6. Nesse caso aqui, menos 3k igual, passa para lá menos 38, isso aqui vai ficar k igual a 38 sobre 3. Ok, então, temos dois valores para cá. Temos que utilizar os dois? Não, porque o exercício falou, a ordenada deve ser inteira. Então, o nosso y é obrigatoriamente esse aqui. Esse aqui não favorece o enunciado, tá? Então, nós vamos descartá-lo. Então, vamos trabalhar com k igual a 6 agora. Vamos voltar aqui, então, no nosso ponto e marcar ele. Então, o nosso y vale 6. É esse ponto aqui, então. Achamos o centro da circunferência, ó. Tá aqui. Pronto. 6, 7. Então, a circunferência está aqui, ó, passando pelo ponto A, ó. Certo? Cortando a reta em 2 pontos. Ele quer o raio. Bom, o raio é a distância do A até o C. Então, vou usar a distância entre 2 pontos aqui, é bem mais rápido, né? Vou fazer nesse cantinho aqui agora, para terminar. Então, a distância entre o A e o C é dada por, vamos lá, x de C menos x de A ao quadrado, mais y de C menos y de A ao quadrado. A distância entre A e C é dada por raiz de distância do 7 ao 3 mais o y do C, que é 6, menos o do A, que é 4, ao quadrado. A distância do AC é a raiz quadrada de 7 menos 3, 4 ao quadrado, mais 6 menos 4, 2 ao quadrado. Nós temos, então, que essa distância é 16 mais 4, 20. Raiz de 20. Se você olhar as alternativas, essa raiz de 20 não está aí. Fatorando raiz de 20, o que nós vamos ter? Um 2 vai ficar fora e um 5 vai ficar dentro da raiz. Isso a gente encontra na letra D. Então, anote aí que a gente tem a alternativa na letra D. Então, esse é o nosso raio. Exercício 2 na tela para vocês. No plano cartesiano, a reta de equação 3x mais 4y igual a 17 tangencia uma circunferência de centro no ponto 1, 1. A equação dessa circunferência é... Então, as informações que a gente tem aí é... Essa daqui é uma reta que tangencia a circunferência no ponto 1, 1. Qual é
a equação da circunferência? Bom, para encontrar a equação da circunferência, a gente precisa de duas coisas. O centro, que já foi dado, e o raio. Então, para encontrar ela, eu preciso do raio. Eu não tenho raio. Então, como que eu vou achar o raio? Bom, se essa reta tangencia a circunferência, a distância dela até o centro tem que ser exatamente o raio que a gente procura. Então, é isso que eu vou fazer. A distância da reta até o centro é o raio da nossa reta. Então, vamos lá. O raio é igual à distância da reta, ele não colocou um nome, eu vou chamar essa reta de reta R. A distância de R até o centro. Isso daqui vai ser, então, módulo de AXO mais BYO mais C sobre raiz quadrada do A quadrado mais B quadrado. Tá? Então, nós vamos aplicar nisso daí. Veja, ó, tem que deixar ela no formato, no formato geral. Então, é bom a gente usar essa equação nesse formato. 3x mais 4y menos 17 igual a zero. Então, aqui a gente tem o A, o B, o C, e aqui eu tenho o XO e o YO, tá? Então, vamos lá. A distância da reta ao centro vai ser módulo de A, 3, XO, 1, mais B, que é 4, YO, que é 1 também, mais o C, que é menos 17. Isso tudo dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de quem? Do A ao quadrado, quem é o A? Coeficiente que acompanha o X, 3 ao quadrado. Mais o B, coeficiente que acompanha o Y, 4 ao quadrado. Isso daqui vai ficar, então, a distância da reta ao centro vai ser módulo de 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 1, 4, menos 17. Tudo isso sobre raiz quadrada de 9, mais raiz quadrada de 16, dá raiz quadrada de 25 novamente, hein? Aqui, então, eu tenho 7 com menos 17, eu tenho menos 10. Então, a distância de R ao C é igual a menos 10, módulo de menos 10 sobre 5. Módulo de menos 10 é 10, 10 sobre 5. Isso daqui dá exatamente 2. Pronto. Achamos a distância da reta ao centro, que é exatamente quem? O raio. Por que é o raio? Porque ela é tangente. Então, por isso que eu posso falar que é o raio. Se achei o raio, achei o centro, eu consigo montar a equação da reta. A equação da reta da circunferência é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Aplicando as informações que a gente tem, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a r ao quadrado, que é aqui 2 ao quadrado. Então, a gente vai ficar assim. Essa aqui é a reduzida, já tenho a reduzida, né? Se eu resolver aqui, que é 4, tenho a reduzida. Mas nas alternativas, a gente só tem as gerais. Então, eu tenho que abrir essa quadrado da diferença aqui. Então, vai virar trinômio. X ao quadrado menos 2x mais 1. Olha lá, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Mais y ao quadrado menos 2y mais 1 menos 4, já vou passar para cá, igual a 0. Juntando o que dá para juntar, eu vou ficar com o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 2, né? Que eu fiz a conta aqui, ó. Mais 2 menos 4, menos 2, igual a 0. Pronto. Essa já é a equação da circunferência. Essa equação você encontra na letra B. Marque a sua alternativa, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.